É isso aí, galera. Estamos começando mais um Deus Tudo Pode, o podcast que transforma vidas através de vidas que foram transformadas por Deus. Eu sou o Thales e no podcast de hoje eu vou contar com a participação especial do pastor Lucas Brandão, ele que já esteve aqui com a gente, dando uma entrevista, contando um pouquinho sobre a vida dele. Lucas, fica à vontade, o microfone é seu. Fala pessoal, que bênção poder voltar aqui no Deus Tudo Pode. Thales virou um amigo, né? Vim como entrevistador. Amém. Espero que eu consiga continuar aí como colaborador fixo, brinquei com ele aí. E falar com a gente mesmo. E hoje está recebendo também uma amiga que foi minha convidada. Daqui a pouco ela vai se apresentar. Apresenta pra gente. Pode aí. Se apresentar. A Rose. A Rose Nacarate, também conhecida como Tia Rose ou Missionária Rose. Né, que é uma bênção, tem desenvolvido aí um projeto social com crianças, tem mais de 30 anos com o Ministério Infantil. A gente vai aprender bastante e poder falar do que ela tem feito de relevante aí, conhecer a história dela, vai ser bacana demais. Pô, que bom, né? Gente, eu vou já começar assim. Criança já tem sido um desafio para mim na área de trabalho, né? Primeira coisa que eu comecei a procurar é fazer uma especialização que eu não tivesse que trabalhar com criança. Porque criança realmente exige uma forma muito peculiar, muito própria de se lidar. Então, assim, no trabalho, no dia a dia, onde ainda mais como assim, meu trabalho hoje envolve terapia intensiva, e aí eu tenho que trabalhar hoje com um ambiente que é muito hostil, geralmente é linha para você estar lidando com situações assim bem complicadas, para entender tanto de se absorver psicologicamente o que está acontecendo, quanto para você realmente dar a notícia do que está acontecendo. E aí, realmente, quando o Lucas me falou desse seu projeto, desse seu trabalho, desse dia a dia seu aí, que é justamente atuando com essas crianças e conseguindo dar uma direção, dar um direcionamento ali para mães, pais e a própria criança mesmo, para que ela possa ter ciência do que está acontecendo. Pô, eu falei bem assim, quero ouvir essa história. Rose, fica à vontade, o microfone é seu aí, você pode se apresentar. Fala pra gente como é que começa. Fala um pouquinho da gente, quem que é a Rose? Boa noite pra vocês, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite do pastor Lucas, grande amigo nosso. A gente tem dividido algumas coisas, né, pastor Sim. Lucas? Nessa caminhada aí, ele tá lá com a gente no Seminário Teológico Kids, tá sempre nos apoiando no projeto também. É um pastor que tem um coração abençoador. Amém. E é muito bom, tá? Pra atender o seu convite. Thales, quando eu te conheci, a gente começou a conversar um pouquinho hoje, eu falei, caramba, que legal, porque os doutores estão juntos, porque a capelania, ela nos traz essa visão de que somos doutores da alma. Amém. Então você está diante de uma doutora da alma. Você vai ajudar no coração e a gente vai ajudar na parte da alma, que é muito importante. Vamos embora. Então, eu me chamo Rosilane Enes Nacarate de Souza, porque eu me casei. e sou casada com o Isaac, né? Há 30 anos, graças a Deus por isso. Temos 2 filhos. Amém. Nossa família é o nosso primeiro ministério. Nós louvamos a Deus por tudo que a gente tem construído até aqui. E eu prefiro que me chame de Tia Rose. Porque fica mais fácil pra criança. Criança soletrar esse nome tão assim, Rosilane, né? Dá trabalho. Nem o meu irmão conseguiu. O meu irmão me chamava de Nani, pra você ter uma ideia. Nani. Mas eu louvo a Deus porque a Tia Rose nasceu, né? E o amor que eu tenho por crianças, hoje eu entendo o porquê disso tudo na minha vida. Porque eu fui uma criança que passei um pouco de dificuldade, sabe? Dificuldade financeira, os meus pais não tinham muito. E assim, algumas coisas que eu passei na minha infância, hoje eu não quero que as crianças passem, sabe? E durante um tempo eu demorei pra falar um pouco sobre a minha história de infância, porque isso era uma coisa que eu não gostaria muito de lembrar. Mas depois de certo tempo, estudando um pouco comportamento, terapia, né, eu entendi qual foi o plano de Deus na minha vida para que eu passasse por algumas coisas e que eu conseguisse hoje ajudar muitas crianças, né? Eu praticamente nasci na igreja, então assim, estou na igreja desde pequena, só que aos meus 9 anos eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Quando a minha mãe ficou grávida, a minha mãe perdeu um filho, né? E tivemos um óbito na família e foi muito pesado para mim. Ter que presenciar isso sozinha com meu pai. Nessa época você tinha quantos anos? 9 anos. Ah, tá.
Só que nesse tempo a minha mãe entrou numa depressão muito séria, muito profunda. E assim, praticamente não dava muita ideia para mim e pro meu irmão. E nós ficamos assim, tipo largados, né? Então, graças a Deus pela vida da igreja, porque as tias da igreja, do Ministério Infantil, começaram a cuidar, de certa forma, de mim e do meu irmão. E eu me senti muito sozinha, porque por mais que você tenha as tias da igreja, uma pessoa que você, assim, admira, você quer a sua mãe. Né? Você quer o carinho dos seus pais. É diferente, né? A mãe tem um carinho diferente, tem a questão do cuidado, a questão do primeiro lugar, o primeiro refúgio quando a gente precisa de um abrigo. Sim. Procurar os pais. Justamente isso. E aí a gente, a família muito assim, digamos, até religiosa, porque a minha avó era da intercessão, as minhas tias também oravam muito, e eu desenvolvi esse hábito de oração muito cedo na minha vida. E todos eu me cristãos, voltei... então, basicamente, o primeiro contato que você teve com Deus já foi num ambiente evangélico. Eu costumo dizer que até os 9 anos de idade, eu seguia o que todo mundo fazia. Sabe? Assim, você ia na igreja porque te levava? Ia na igreja porque me levava, eu gostava também, tinha os amiguinhos da igreja. Mas mais como um ambiente assim de... Costume. Me acostumei. Tipo assim, a nossa religião é essa, então você tem mais que seguir, pronto, acabou, você tem que obedecer. E a gente era obediente mesmo, né? Meu pai era meio severo. Então, tudo bem, obedeci, escola dominical e aquela coisa. Mas aquele encontro com Deus mesmo, 9 anos é muito cedo. Mas eu tive uma conversão genuína com Deus aos 9 anos de idade. Amém. Oração mesmo, eu senti, assim, uma presença paterna, divina, muito forte na minha vida. Foi uma decisão sua na época de chegar e começar a buscar a Deus? Foi uma decisão, porque o meu pai, dentro de casa, ele fez uma pergunta um dia, dentro de casa, assim, você gostaria de receber Jesus como Salvador? Aí, tipo assim, poxa, a pessoa que já tá na igreja, para que vai receber Jesus como Salvador? Não precisa, né? Mas eu falei, pai, eu quero receber Jesus como Salvador. E naquele momento, houve também na minha vida o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe? Aos 9 anos de idade. Então, dali em diante, eu tive uma convicção muito séria com Deus, assim. Eu orava, eu buscava o Senhor, eu falava que eu estava me entregando para o Senhor, para o ministério. Eu quis um ministério com missões muito cedo na minha vida. Eu achava que eu fosse para as nações, assim, quando eu completasse uma idade, e já falava com os meus pais, pai, eu quero ir. Eu achava que o meu campo missionário ia ser em outro país. Mas Deus estava me preparando para um campo missionário aqui. E depois eu fui entender isso também. Porque aí, eu conheci o meu marido muito cedo. A gente começou a namorar e eu me casei aos 17 anos. Quer dizer, mas vai ser missionário ou vai casar? Vai pelas nações. Como é que vai? E ele não queria nada de saber de nações. Ele sempre amou missões, mas assim, para trabalhar aqui, para investir em missões, para contribuir, para orar, mas não pegar a mochila e ir embora igual eu queria. Aí eu assim, comecei a fazer algumas viagens missionárias, ele sempre me incentivando, vai mesmo, fiz algumas viagens missionárias, e nessas viagens eu aprendi muita coisa. E eu fui perceber também... Viagens na época aqui dentro do país ou então, já alguma coisa? Eu viajei nos estados do país, né? Eu fui pra Amazônia, fiquei 18 dias lá, Vale de Jequitinhonha, né? No sertão da Bahia... Maranhão, a gente chegou a montar um projeto lá de 7 anos consecutivos indo para lá para dar suporte, sabe, no trabalho missionário lá. Você teve muito contato com a pobreza no Brasil, que esses lugares a gente vê muito sofrimento, né? Foi justamente. Mas assim, Deus estava me preparando também para isso, né? Embora a gente sempre trabalhou na igreja ativamente, liderando, eu com o Ministério Infantil, Isaac com o Ministério de Missões, ele presbítero da igreja. Então, assim, essa parte de igreja a gente sempre teve muito envolvido. E assim, a gente aprendeu muita coisa. Então, Deus permitiu essas viagens para que eu entendesse um pouco também do propósito que Ele queria na minha vida aqui. Né? E quando é que encerra um pouco desse processo e cai a ficha que teu ministério não estava muito ligado com as missões, mas sim algum projeto um pouco mais individualizado pessoal aí? Então, foi na época da capelania.
Assim, eu fui fazer o seminário, né? Sou formada em teologia e fiz toda a minha pedagogia, teologia, fiz também algumas especializações na área infantil, né? E aí eu percebi que quando meu filho, até cheguei a te contar isso, meu filho ficou doente, eu passei um tempo no hospital. E ali eu percebi o seguinte, poxa, na igreja a gente tem tanto, dentro do hospital não tem ninguém. Sabe, as pessoas começam a te sentir visitar, a querer saber como que você está, em 2, 3 dias, depois o povo cansa. Automaticamente, assim, você vai ficando sozinho, só com a sua família. E de repente você fica só sozinho com seu marido. Até os familiares vão cansando, porque o paciente não melhora, não tem alta, né? E a vida vai acontecendo para todo mundo. Isso é verdade. Sabe? E eu falava, poxa, eu sempre contei tanta história para crianças na igreja. Sempre fizemos esse trabalho lá e aqui não tem ninguém. E eu falava com o Senhor, quando eu sair daqui, eu quero fazer diferença na vida de muitas pessoas dentro do hospital. Eu falo pra você que assim, a gente como profissional na área de saúde que tá ali, vendo, a gente vê isso aí. Sumiu todo mundo. Não aparece mais ninguém, vem fulano. Geralmente fica vindo assim, 1, 2, 3 pessoas no máximo. Agora, são realmente as pessoas mais próximas. Isso quando não acontece de... essa semana eu só vou conseguir ir, isso na segunda-feira, eu só vou conseguir ir na sexta-feira. Ou então, todo final vai de segunda a sexta e final de semana não vai. É uma realidade, porque as pessoas acabam tendo uma rotina e acaba acontecendo realmente isso aí. Eu sei, a gente comemora aniversário dentro de hospital, do paciente, a gente comemora alta, a gente ora com eles porque eles vão fazer uma cirurgia, às vezes não dá tempo nem de avisar, ou os parentes também não querem muito saber. Antes de você contar essa experiência aí, esse período aí, dessa internação com seu filho, conta pra mim, quando você fez toda essa parte de pedagogia, você fez toda o curso de teologia, quando você começou a trabalhar, você teve esse ministério infantil que você já trabalhava com as crianças, mas aí você já começou isso por conta dessa experiência que você teve com o teu filho, ou antes disso você já começou a fazer toda essa especialização, toda essa busca e esse entendimento e adquirir conhecimento para trabalhar com criança, foi antes ou depois do... Como eu te disse, eu casei muito cedo, né? Casei com o Isaac muito cedo, e aí depois que eu me casei que eu fui continuar os estudos, né? Na minha igreja é o seguinte, não nomeia missionária nessas coisas. Você tem que estudar, sabe? Você tem que estudar muito. Então eu fiz 4 anos de teologia presencial. Todos os dias. Então eu tive que estudar, eu tive que... E depois que você estuda, você ainda tem que passar por um período para ver se realmente, né, você tá ali... a gente fala aspirantado, que eles falam, né? É o que? É Assembleia? Qual que é a igreja? Não, é Metodista Wesleyana. Aí você, se formou... É um tipo de prova da sua vocação, né? Isso. Você fica ali num período como se fosse um estágio. Isso mesmo. Aí você fica ali durante o tempo ajudando na igreja, contribuindo na igreja. Se tiver uma congregação, eles te enviaram a gente para uma congregação e tal, você fica contribuindo. Só que assim, as mulheres, elas são um pouco esquecidas. E aí demorou muito a minha consagração. Eu fiquei um bom tempo, acho que fiquei uns 4 anos depois que eu me formei ainda, esperando isso, sabe? Você estava atuando, só atuava dentro da igreja. Atuante na igreja e tudo. E tinha os ministérios também, porque eu era líder de uma região que tinha o que, digamos, 5.000 crianças. Cara. Eram 149 igrejas. Você sempre lidou nessa época só com criança? Sempre. Eu só não comecei a ser líder antes de casar, porque na igreja também não podia. Para ser líder do Ministério Infantil, você tinha que ser casada, né? Se possível, ter filho. Então, assim, até eu me casar, eu ajudava, né? Aí, depois que eu me casei, que eu fui assumir liderança de Ministério Infantil. Aí, a nossa igreja tem o quê? Ministério local, distrital e regional. O local é a igreja local, né? O distrito são as igrejas que tem região, em Volta Redonda, por exemplo. Aí, região já desce, né? Já vai lá pra Baixada, estado do Rio. E a área maior, né? E a gente liderou durante 10 anos a região da nossa igreja.
Então, eu e Isaac, a gente praticamente todo final de semana viajávamos. Congresso com 1.500 crianças, de 3 dias. Doutor, vou te colocar dentro do congresso, né, Isaac? 3 dias. Criança. Isaac também tem esse ministério infantil no sangue, olha, né? Não tem experiência teve mais. opção de não ter, teve que acompanhar. E a gente levava as crianças. E eles amavam ir, tá? Nossa, Deus. Dormitório de 20. Cada um. É tia Rose e tio Isaac? O tio. E a gente gostava. E assim, é muito lindo ver quando uma criança se entrega verdadeiramente para Deus. Criança é muito sincera. Sabe? Quando ele se entrega de verdade, sabe? Então era uma programação muito linda que a gente fazia de manhã até à noite, com crianças. E aí esse tempo foi durante 10 anos. Só que 10 anos, assim, chegou, tipo assim, no meu limite. Agora é o momento de sair mesmo. Né? Fizemos um excelente trabalho. E aí nós saímos para nos dedicarmos ao que nós fazemos hoje, que é o nosso trabalho social com as crianças da capelania escolar hospitalar, que é o nosso campo missionário hoje. E eu entendo perfeitamente isso, porque nós amamos fazer o que a gente faz. Pensa em problemas todos os dias nós temos. Achei legal, Rose, você contando a sua história da sua conversão, porque serve para muita gente que vai nos ouvir, né? A gente acha, mas eu cresci na igreja, eu sou filho de pais cristãos. Pois é. Eu lembro um amigo que falava uma frase que me marcou muito, né? Você tá numa garagem, não faz de você um carro. Isso aí. Você tá numa igreja, não faz de você um cristão. Mesmo nascendo, digamos, na igreja, a gente tem que ter o nosso encontro pessoal com Deus, né? E tem muita gente que tá dentro da igreja, nasceu lá porque os pais são de lá e nunca tiveram um encontro com Deus, né? A sua vida mostra um pouquinho isso. Você teve que ter o seu momento com Deus. E nesse momento, quando que você percebeu, né? Acho que eu tô adiantando que o Thales também ia te perguntar. Isso aí. Quando é que você percebeu que era com crianças que você ia trabalhar? Você falou com a gente que você se sentiu muito cuidada pelas tias da igreja. Foi. Mas quando é que você falou assim, não, meu negócio é criança? Porque a igreja tem muita área, né? A igreja tem louvor, tem dança, tem muitas áreas que chamam a atenção da gente. Quando é que você falou assim, não, é criança? E você tinha também esse direcionamento para a questão de nações, né? Para o dom missionário, e você já estava atuando. Virou essa chave e falou, não, meu negócio é isso, é criança que eu vou trabalhar. Foi. Como é que foi? Então, como eu disse, a minha avó, ela era da intercessão, e a minha tia, ela era líder de ministério infantil. Então, eu dava aula na escola dominical e eu sempre estava ao lado dela ajudando. Tipo assim, ela estava fazendo discípulos, né? Então, tudo que ela fazia, eu estava ali envolvida com ela. Se ela fosse preparar uma história para as crianças, eu também queria ajudá-la, sabe? E assim, ela sempre foi muito de oração, muito. A minha família sempre foi uma família que buscou muito ao Senhor. Então, isso eu herdei da família, sabe? Amém. Então, assim, aí foi acontecendo. Eu fui ficando junto com ela, fui pegando gosto e vi que eu gostava mesmo. Mas o que eu vejo hoje também é que, igual o pastor falou, a gente tem os nossos conflitos também, não é porque nós estamos na igreja, crescemos na igreja, uma juventude na igreja, adolescente, a gente não tem os nossos problemas. Eu fui uma criança que era uma criança ajudada. Eu fui uma criança que eu não podia ir em lugar nenhum porque meu pai não tinha dinheiro pra pagar. aí, porque a igreja tem evento, né? E muito! Opa. E aí, o que acontece? Chega no dia da festa, na festinha das crianças, todo mundo com sua sandalinha nova, sua roupinha nova. E a gente... Mas eu, assim, louvo a Deus, porque sempre tinha alguém que falava assim, vou te ajudar. Vou ajudar essa criança, sabe? Então, hoje eu me vejo fazendo isso com muitas crianças. Tipo assim, meus pais não tinham condições de comprar brinquedos. Gente, hoje você compra brinquedo até na lojinha aí de R$10. Na minha época não existia isso, não. Brinquedo era um negócio caro, difícil. Sim. Sabe? Então, os pais, eles faziam praticamente pro filho comer. E a gente não tinha brinquedo, não tinha esse negócio de aniversário. Lá no projeto eu faço questão, quando a criança faz aniversário, vamos fazer uma festa pra você. O que você quer? Eu quero uma festa. Então vamos fazer uma festa de aniversário. Porque assim, eu vi que eu superei esse tipo de coisa, mas eu sentia também, né? Então hoje a gente pode fazer para essas crianças que estão lá com a gente. Durante um tempo... Eu falo que eu tive uma infância roubada porque eu tive que ajudar muitas tias minhas a fazer uns serviços domésticos. Então, tipo assim, eu era usada para fazer os serviços da casa dela. Em troca, eu ganhava uma roupinha. Em troca, eu ganhava uma bala.
Porque bala hoje, gente, a gente compra muito barato. Na época não era muito barato, assim. Você não teve tanta oportunidade de brincar, né? Não tive oportunidade de brincar. Nenhuma. No entanto, que quando eu tive a minha primeira filha, eu amava brincar de boneca. Nossa, quando eu não queria mais brincar de boneca, eu falava, vamos brincar sim. Porque, assim, ela tinha muitas bonecas, eu comprava bonecas, eu brinquei muito com a minha filha, porque eu não tive isso na minha infância, sabe? Mas eu penso que quando Deus, ele me alcançou aos 9 anos, foi para que eu me sentisse uma criança mesmo, amada e protegida por ele, sabe? Isso não me deu revolta nenhuma, sabe? Não sou revoltada, não brinquei. Não, mas hoje eu consigo fazer isso com as crianças lá do nosso projeto. Eu pego aquelas crianças, coloco no ônibus, eu levo pro sítio. Passou, viu, no evento que nós fizemos aí. Ali eles brincam, sabe? Eles brincam mesmo, ganham brinquedos. Porque o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com outras crianças. Você associa essa capacidade aí de entender que... de abrir mão de ao invés de alimentar uma revolta, alimentar, na verdade, o seu ministério. Uma causa, né? Em vez de alimentar isso tudo, ao fato de você já estar conhecendo, já ter esse contato com Deus, ou demorou um tempinho até que você realmente conseguisse ter essa maturidade para poder... O que acontece? De falar, demorou um pouco. Tá. De sentir, às vezes assim, eu senti e tal, mas eu não... Só que hoje, quando eu vivencio tudo aquilo, parece que me traz a memória. Uhum. Quando chega alguma criança lá, gente, às vezes chega uma criança lá muito parecida comigo. Eu olho assim e falo, gente do céu, igualzinho, porque eu era muito miudinha, sabe? A mãe fala que eu era muito doentinha, eu quase não desenvolvia, nem o cabelo crescia. Aí eu falo, gente, você parece muito comigo. A gente projeta com facilidade. Muito. Aí eu falo, meu Deus do céu, olha só. Aí quando começa a falar assim, muito, né? Eu falo, gente, como é que pode? Eu quando eu vejo criança, eu tenho uma certa dificuldade justamente pelo aquele ponto que você tinha comentado. A criança, ela é muito sincera. E aí, minha dificuldade em lidar com a criança é justamente porque, assim, se tá sentindo dor, eu tô lidando justamente com um ambiente que é doloroso, é uma doença, é fazer um diagnóstico, é fazer um procedimento, é uma conversa que às vezes é muito dura, e aí você conta pra uma criança, você vê aquele olho ali dela, tipo... Ela não vai ter opção de chegar, negar, fazer... Ela não consegue disfarçar, né, o que ela tá sentindo. E aquilo ali é a dureza que eu tenho ali na hora de tentar lidar com elas. Então, assim, é difícil. Pra mim, é por isso que eu acho que eu tenho uma certa dificuldade. Eu não falo dificuldade, mas eu falo no intuito de... Dói. Lidar com criança, ver uma criança sofrendo, dói. De um jeito... Eu acho, ouvindo a Rose, eu já conheci um pouquinho da história dela, né? Eu tive contando a minha. Eu acho que quando a gente tem um encontro com Deus, a gente encontra um propósito para nossa dor. Isso aí. Né? A dor qualquer um passa. A gente tem os nossos traumas, a nossa história, as nossas dificuldades. Alguns tiveram uma infância mais fácil, outro mais difícil. E a gente pode ir por 2 caminhos, né? A Rose até falou. Ou você vai pro caminho da revolta, que é por que eu passei por isso, o mundo foi cruel comigo, ninguém me ajudou, foi muito difícil. Ou no encontro com Deus, ele dá esse propósito. Né? E hoje eu vejo isso muito na Rose. Como ela sofreu muito na infância, ela entendeu que essa dor torna ela mais sensível à dor das crianças. Então ela quer evitar o sofrimento das crianças, ela quer ajudar as crianças que estão sofrendo a serem acolhidas, assim como as tias da igreja acolheram um pouco ela quer acolher essas crianças. Então eu vejo na Rose muito isso de fazer um bom uso da nossa história, né? Isso é muito importante, a gente pegar o que aconteceu e dar um bom propósito. Eu falei com um amigo um tempo atrás, né? É ter mais do que uma história bonita para contar. É ter uma história de transformação. É usar a nossa história para alguma coisa, né? Justamente isso. E se a gente pode ser uma mãe, digamos assim, ninguém vai ser uma mãe, mas se você pode ser alguém que vai levar um carinho, uma atenção, ouvir uma criança, é bom que faça isso. Quando você diz que não tem assim, tem até medo, né? De chegar na criança assim. Vai que quebra. Eu já tive muitas experiências com crianças na capelania hospitalar em relação a crianças em estado mesmo já terminal, né? E eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida na UTI neonatal do INJA. Tinha uma criança lá
que ela tinha 2 anos lá, nunca saiu do hospital. E ela estava lá. Caraca. E assim, eu sempre fui muito desafiadora nessa questão da área espiritual. Eu sempre assim, falei, Deus, poxa, eu tô aqui. Fazer alguma coisa, Deus. Deus não leva a gente à toa em lugares. E aí, eu falei, vou lá. É agora, Deus. E ela reagiu. Depois de 2 anos, sem ter tido reação nenhuma. Eu tenho esse vídeo. As enfermeiras fizeram questão de gravar. Sabe? Ela reagindo, abriu os olhos e nós cantamos para ela. Falamos que ela é linda, ela é uma princesa do Pai. Depois de 1 semana ela teve alta. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, eu gosto disso. Sabe por quê? Porque eu prego a minha vida inteira sobre milagres e eu prego isso para criança. Eu acredito em milagres, eu acredito que Deus pode fazer. Então, assim, muitas situações, igual eu falo, quando a gente chega dentro de um hospital, você não está ali à toa. Tem um propósito ali, tem pessoas ali que estão em estado de sofrimento. Quando a gente, às vezes, canta aquela canção, uma nova história Deus tem para ti, um novo tempo. Essa nova história, ela pode ser para cura ou pode ser para salvação dessa vida, dessa alma. Então, Deus pode escrever uma nova história. Senhor, alivia o sofrimento, mas salva essa alma. Né? A gente tem que saber também até lidar com a morte, né? E você teve um momento da tua vida que você teve que, na verdade, ficar um tempo com seu filho acompanhando durante uma internação longa aí que você comentou, né? E aí, como é que foi essa experiência de estar ali em termos do acolhimento? Tinha alguém da capelania que te acolhia também? Não. Quando eu cheguei com o hospital, eu fiquei indo várias vezes no hospital com meu filho, né? Uhum. Até ele ser internado. E quando eu, no hospital, eu me lembro o seguinte, que os primeiros dias eu questionei a Deus. Falei, Deus, peraí. Sou casada com meu marido, apresentei o meu filho no altar. O meu filho, todos os dias, ele é entregue ao Senhor. O que eu tô fazendo dentro desse lugar com o Gabriel nessa situação? Eu comecei a não aceitar aquilo. Falei, Deus, puxa, caramba, meu filho dessa situação, nesse estado. E aí depois a minha ficha foi caindo. O Gabriel foi piorando. E eu falei, Senhor, agora cuida da gente aqui. Sabe? Comecei a orar. Só que chegava momentos que eu não conseguia mais orar. Eu só chorava. Às vezes eu saía no corredor e ficava chorando no cantinho para ele não me ver chorando. Eu falava, e a gente não via melhoras, nem os médicos, ninguém. Ele chegou a ir para UTI? Não, ele não chegou aí, mas quase foi. Acho que não tinha nem vaga. Porque na época eram muitos casos, né? E não tinha. E aí ele ficou naquela situação. Foi aí que mais uma vez a minha fé foi provada. Mais uma vez a minha fé foi provada. E eu falei, eu continuo crendo no Senhor. Independente da notícia, independente do que vai acontecer aqui com meu filho, eu continuo crendo no Senhor. Quando, assim, eu disse isso, parece que Deus falou, era isso que eu queria de você. Agora você chegou no nível que eu estava querendo. Porque, você não determina nada. Não é porque você é de uma família cristã, os seus princípios são cristãos, o seu filho... Não é assim, filha. Sabe? Então eu tive que levar uma dessas de Deus para eu... Entender. Né, entender. E aí foi que, graças a Deus, né, para a glória de Deus, de uma noite para outra, o Gabriel teve melhoras muito mesmo. Os médicos, quando chegaram no dia para vê-lo, falaram assim, ué, como assim? Esse menino tá todo desinchado. Esse menino tá de olho aberto, esse menino tá assim. E nós fomos com ele para casa. Mas aí começou um outro processo também, né? Que até que eu te contei, que ele adquiriu uma doença, né? O vitiligo, que eu tive que percorrer muitas clínicas também com ele. E nesse tempo, Deus estava me ensinando muitas coisas, né? Que nós estamos sujeitos às coisas desse mundo. E nós também vamos passar por coisas aqui, porque aqui não é o nosso lugar. Nós não podemos nos prender às coisas desse mundo.
Nós precisamos entender que aqui nós vamos passar por provações, mas a Bíblia mesmo nos diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, mas nós vamos sentir o calorzinho da chama. Nós vamos sentir a água até aqui, ó. O fardo é leve, o jugo é suave, então, mas ele ainda existe. Justamente. Então, assim, nessa caminhada a gente sentiu um pouco, assim, mas em todo o tempo a gente sabia que Deus estava conosco. Amém. Né? E é por conta, foi depois desse fato é que você começou a ter mais esse direcionamento para a capelania? Foi justamente aí. Tá. Né? E como é que começa então esse processo aí? Explica pra gente o que seria um capelão, na verdade. O Lucas, na verdade, ele é capelão. Sim. Só que eu não sabia realmente que existia realmente uma pessoa que trabalhava especificamente com esse público crianças, infantil. Então, 5% apenas das pessoas que fazem capelania, elas se destinam à área infantil. Uhum. Eu na área infantil sou igual o Thales, eu acho um desafio muito grande. Tá vendo? A gente participou de um curso junto, eu brinquei, gente, eu faço capelania para adulto, porque é de cara limpa, eu tô ali, eu converso com ele. Para criança é um ministério muito lindo, mas é um chamado e um preparo muito maior para lidar com adultos, para mim. Porque a criança, o adulto é assim, se você não estiver gostando, ele vai fingir que tá gostando. Vai ficar quietinho, a mente dele tá assim, nossa, que horrível que tá. Mas não vai falar, às vezes por educação vai ficar ali quietinha. A criança não, se ela não gostar, ela fala na sua cara que não gostou, ainda sai de perto. E às vezes até atrai o outro amiguinho, né, que tá do lado, pra falar assim, tipo assim, ó, não tá ruim isso aqui. Vamos sair de perto ou não gostei. E se tratando de hospital, vira a cara, chora e não gosta. Então, assim, nós precisamos ter estratégias, né, para que a gente possa atrair a atenção de uma criança. E criança, bala, doce. Não, negócio de bala não. O hospital não deixa voltar mais. Tem gente que acha que criança sabe que a gente tá com medo dela. E não é, nós não estamos com, a gente não fica com medo, mas a criança, assim, ela percebe melhor do que um adulto. Se você tá despreparado, se você tá assim, né, com medo de falar alguma coisa. Só criança é criança, gente. A gente tem que agir naturalmente, né, com uma criança. E no hospital, e tanto no hospital quanto na escola, a gente tem uma estratégia, porque a criança, ela é muito visual. Então, ela precisa de recursos visuais. A gente precisa de apresentar. A criança ela tem o tempo certo de concentração. Uma concentração de uma criança é de 5 a 10 a 15 minutos apenas. Você não pode ficar parado para falar para uma criança. Você tem que ter, toda hora, estar mudando de posição, tonalização de voz, expressão facial. Então, isso é fundamental para você ter um contato com uma criança. Eu falo para você que com adulto a gente consegue utilizar basicamente só as palavras para você falar alguma coisa. A criança tem que entrar no mundo dela, né? No mundo dela. Adulto você consegue falar seriamente. Não. Com a criança você tem que ter várias expressões, né? É porque a comunicação, realmente, 90% da comunicação vai além das palavras. Só que com o adulto é muito mais fácil você chegar e quer seriedade, simplesmente você tem um comportamento assim, só que realmente para você... Vai entrar a sua postura, o seu gestual ali, mas é bem menos que uma criança. Porque é muito fácil você chegar e manter a mesma postura para falar uma coisa séria com um adulto. Agora com criança, realmente, cara. Manter uma posição séria e não assustar uma criança deve ser difícil. Você tem que entrar no lúdico, né? Entrar no mundo cores, dela. Entendeu? Nossa. Tudo esse tipo. Teve eu vi você deve ter até visto esse depoimento de um capelão, que ele foi, a médica falou assim, olha, amanhã a gente vai fazer um procedimento cirúrgico nessa criança, o estado dela é muito grave, mas vai lá, conta uma historinha, né, fala alguma coisa pra ela, pra essa criança, que essa criança vai se sentir mais amada e tudo, amanhã é o dia. Aí ele foi caminhando, ele falou, o que eu vou falar pra essa criança? E aí quando chegou lá, realmente ela já estava sendo preparada, no outro dia a criança já estava com câncer. Aí ele falou assim, olha, vim te oferecer um passaporte para um mega parque. Roda gigante, começou a falar tudo que tem no parque. E olha, tem um lugar
reservado para você. Se você cansar, você senta lá e você vai só ficar olhando, porque tem uma cascata de Nutella. A qualquer momento você pode comer Nutella, pirulito, e foi falando as coisas que tinham no negócio. Aí ela falou assim, só que tem uma coisa, você precisa aceitar esse convite, esse ingresso, você vai querer? Você topa? Aí a menina falou assim, topo. Eu acho que eu vou para esse parque amanhã. Amanhã era o dia da cirurgia dela. Quer dizer, ele apresentou o céu para essa criança. E ela quis o passaporte para entrar no céu. Olha só, é forte isso, mas foi passado por uma criança e ela entendeu. Se você chega para uma criança e fala, olha, o céu tem ruas de ouro. A criança quer nem saber de ouro. Né? Para ela não mas faz a sentido. forma que você apresenta Jesus, a forma que você apresenta o céu para uma criança, ela vai querer morar lá. Isso é muito legal. Eu tava na igreja de domingo e uma das minhas ovelhas lá tem um filhinho que vai fazer 4 anos, né? Ele tava contando pra gente como é que ele fala de céu e de inferno pra ele. E ele falou, olha, eu falo pro meu filho assim, que o céu vai ser um lugar que vai poder jogar videogame o tempo todo, aonde ninguém fica, é o que ele gosta. Aonde ninguém fica doente, aonde você pode ter todos os brinquedos que você quiser, entendeu? Aonde não tem hora pra dormir, aonde não tem hora de obrigar você a tomar banho, aonde ninguém fica de castigo. E o inferno é o contrário disso. No inferno você vai estar doente o tempo todo, não vai ter videogame, Tem que tomar não banho. vai ter o tempo todo, não vai ter papá que você gosta, não vai Então, poder ter gente, brinquedo. é isso. E ele entende, sabe? A gente pensa, mas às vezes a gente é muito sério, tem que pregar, ir ali certinho. Gente, a criança, ela vai aprender da maneira dela, gente. né? A gente não pode querer tratar uma criança como um adulto, né, Rose? Hoje nós falamos na escola sobre prevenção contra abuso sexual. Aí você fala, nossa, que assunto pesado para criança. Olha, mas as crianças entenderam perfeitamente. Nós fomos pela manhã e depois fomos à tarde. Os pais já falaram para a diretora da escola, para a orientação pedagógica. Nossa, meu filho chegou em casa falando direitinho quais são as partes íntimas que ninguém pode tocar ali. Ainda falou que criança não namora. Ó, aprendeu. Mensagem do passado. Uma história lúdica, uma forma bem mais leve de passar essa informação, que é difícil, e elas entenderam. Então, com criança é assim. Você tem esse projeto, entre nessa história. Certo? Conta um pouquinho, como é que funciona esse projeto? Então, o projeto, ele nasceu, assim, da capelania mesmo, né? Porque eu demorei 10 anos para fazer a capelania, para atuar como capelania. A capelania chegou na minha vida, eu falo que foi até um milagre. Veio um diretor, né? Um médico de São Paulo que assumiu a direção do Hospital Munir Rafu, que é o Hospital do Retiro. E ali naquele hospital tinha um grupo de humanização. E esse diretor, né, doutor Aparício, ele queria muito que as crianças fossem atendidas assim, de forma bem lúdica, com histórias e tal. E um amigo meu que trabalhava lá falou assim, olha, eu conheço uma pedagoga, uma professora, que ela é contadora de história também, porque eu sou contadora de história. Vou trazer ela aqui para ensinar a gente. Topa, aí ele falou assim, traz ela aí, né, para trabalhar aqui com a gente. E aí eu entrei lá para isso, para ensinar os profissionais da área da saúde, para eles saberem como contar uma história para as crianças, como abordar as crianças. E aí eu falei assim, olha, eu vou trazer uma equipe minha de 4 pessoas, que eu já trouxe, para dar uma garantida. Final das contas, enfermeiro não quer saber de contar história, porque ela tem muita coisa para fazer dentro do hospital. O resto dos médicos também não estava muito afim. Ficaram ali, né? Ficaram ali, poxa, vamos ficar aqui, né? Aí ninguém quis e acabei ficando lá com o meu grupo. Só que o hospital, ele é grande, então eu precisava de mais pessoas. Foi aí que eu treinei. Mas esse nome, Entre Nessa História, nasceu lá. E eu quis manter, porque foi o início, foi quando tudo começou. Final das contas, o diretor foi embora, de novo. Parece assim, que Deus trouxe uma pessoa de longe para me colocar ali dentro daquele hospital, sim, para começar o trabalho ali. E ali a gente ganhou uma sala, ali a gente começou todo o nosso trabalho de capelania hospitalar, começou ali. Daí foi para os outros hospitais.
Mas tudo começou ali com projetos para isso, para entrar nessa história. Mas o projeto hoje, vocês têm uma sede em algum lugar? Aí começou a crescer, né? Porque a gente começou a ter contato também com os pacientes. Aí os pacientes não, os acompanhantes entravam em contato com a gente. Pô, a gente tá precisando de um remédio, uma cesta básica, um negócio, uma coisa aí assim. O projeto, na verdade, começou a ganhar... dar ajuda pra gente, a gente começou a ajudar, né? E aí veio a pandemia, ninguém podia ir para dentro do hospital mais fazer o trabalho, né? Nem escola, nem hospital. Mas eles tinham o nosso contato e começou a perguntar se a gente poderia ajudá-los, né? E aí eu falei com meu marido assim, olha, o povo tá precisando de ajuda, tem gente sendo despejada, tá sem a casa, perderam o emprego, né? E as ajudas começaram a chegar na minha casa. Minha garagem tá... Aí os idosos começaram a morrer de Covid. E aí não tinha o que fazer com os móveis. E aí eles davam os móveis pra gente. E aí minha casa começou a ficar lotada de coisa, né? Geladeira, fogão, armário. Aí o Isaac falou, Rose, chegou o momento da gente ter um espaço. Mas engraçado que eu sempre falava, quando eu saía do Inja, eu falava assim, poxa, se eu tivesse uma casa aqui do lado do Inja, eu ia ajudar muitas pessoas, porque as vans chegam né, cedinho. Trazendo os pacientes das cidades ali para fazer o tratamento oncológico. Ali, e tem muita gente que faz uma consulta de manhã e fica até 4 horas da tarde para a van vir embora. Eu falei, se eu tivesse uma casa, essas pessoas ficariam aqui, né, esperando um pouquinho, tomariam um cafezinho, daria até para dar uma descansada, não precisaria ficar ali. E outra coisa, a gente levava lanche também lá no Inja, porque eles não tinham condições de comprar, né? Várias vezes a gente levou lanche. Então minha vontade é ter uma casa ali. E aí o que Deus faz? Deus vai e nos dá uma casa. Deus falou comigo, você não vai atender somente um hospital, você vai atender uma cidade. E hoje a gente atende muitas pessoas da cidade. E era um público totalmente diferente da criança. Totalmente. Então, aí é mais focado para a criança. A criança é a sua família, porque não tem como se tratar somente a criança. Essa criança tem um pai, tem uma mãe. Essa criança tem uma casa, sabe? Então, assim, é desse jeito. E a gente tirou muita gente da rua, sabe? As pessoas que estavam na rua, a gente encaminhou para muita clínica, sabe? Então, assim, nessa época de pandemia, a gente trabalhou muito, muito mesmo. Foi na época que Deus deu a casa pra gente. Mas eu falei com o Senhor o seguinte. Falei, Senhor, eu não tenho condições de alugar uma casa. É caro o aluguel. Se o Senhor me der pessoas que me ajudem a pagar o aluguel dessa casa, a gente vai alugar. Acho que chegou o momento. Mas eu preciso dessa resposta. E aí eu coloquei num grupo que a gente tinha lá e as pessoas levantaram para pagar o aluguel da casa. Falou, Rose, conta comigo, quero ser mantenedor. Amém. E aí eu tenho esses mantenedores até hoje, né? Só que assim, foi crescendo o número de família e a gente tá precisando de mais mantenedores, né? Para continuar o trabalho. Porque lá na casa, o que nós temos lá? Nós temos atendimentos gratuitos, nós temos uma equipe de profissionais lá. Eu tenho uma psicóloga, uma equipe psicopedagógica e tenho também os professores do reforço escolar. Depois da pandemia, o que aconteceu? Tem crianças de 12 anos de idade que não foi alfabetizada ainda. Porque eles ficaram largados, não foram para a escola. Caraca. Então perderam praticamente 2 anos e retornaram para a escola. E essas pessoas que estão trabalhando contigo hoje são mantidas pelo projeto ou são pessoas que vão também... Então, elas são voluntárias. Amém. Elas vão para lá para se doarem voluntariamente lá. É um projeto tão lindo que quem conhece quer ser voluntário. Eu hoje chamei a Rosa também por isso. Eu sou um dos voluntários lá, numa das áreas do projeto. Eu sou professor do seminário que ela tem, porque dentro do projeto, além dessa área de ajuda para as famílias, hoje são mais de 50 famílias que eles atendem com cesta básica, com essas consultas com psicóloga, pedagoga. Eles também formam pessoas para trabalhar com crianças. Tem um seminário lá, que é o CETEC, né, que ele forma tias, professores, ministros de crianças para trabalhar em igrejas ou em outras áreas. E trabalha como médico e perdeu o medo de criança. Vai lá estudar com a gente. Extensão da especialização de pediatria. Vamos botar. É mesmo, hein? Boa. Hoje eu ajudo um pouquinho lá o projeto, na verdade faz muita coisa dando aula lá no seminário, né? Então, assim, é um projeto muito lindo. Se você conhece, você vai lá visitar, né? O pessoal vai ter aí na descrição o Instagram do projeto para poder conhecer mais. Quem vai lá se apaixona, porque é um projeto muito lindo, sabe? Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu conheci a Rose, e eu já vim de igreja também de muito tempo, é a organização e a excelência.
Porque a gente vem de igreja, a gente vê muito assim, aquela coisa que é feita por obrigação. Ah, vamos dar uma cesta básica e tá bom, me livrei do problema. Né? Dei uma cesta básica, entre aspas, dei um cala-boca pra pessoa, ela tem uma cesta básica, ela vai sair da porta da minha igreja. Ah, vou dar aquela roupa bem velha, bem ruim, que não tenho onde jogar fora, vou dar pra aquela pessoa. Quando você vai num projeto, você vê algo feito com tanto amor, com tanto carinho, com tanto capricho. O recurso é pouco, mas Deus multiplica, Deus levanta pessoas. Que a Páscoa das crianças, elas ganham bombom, e aí é uma data festiva, elas ganham presente, tem festa de aniversário. Elas são tratadas com tanto amor que daqui a um tempo vai ter que ter uma casa maior, porque criança vai chamando criança, né? Daqui a pouco vai ter que ter uma casa bem maior. Verdade. A nossa fé lá, ela é bem provada, sabe? Eu falo que... Mas eu acho que isso é coisa de Deus mesmo. Teve uma experiência que nós vivenciamos lá há pouco tempo agora, que nós fizemos uma festinha lá, né, pro seminário mesmo. Falei, vou fazer uma confraternização, eu comprei um bolo. E aí, sabe o que eu pensei? Eu falei assim, gente, pensei comigo assim, esse povo tem que comer pouco esse bolo, porque amanhã eu tenho as crianças. E vai sobrar esse bolo, criança gosta de bolo, né? Vai sobrar esse bolo pro café da manhã no outro dia. E eu tô lá, e o povo gostou do bolo, começou a querer repetir, e já não tava sobrando o bolo. Falei, Deus, amanhã eu tenho um café da manhã pra dar pras crianças do reforço escolar, como é que eu vou fazer? E aí o bolo era pouco, né? Não sobrou o bolo do seminário que acontece à noite. Fomos pra casa, chegamos em casa, uma pessoa me ligou e falou assim, Rose, e amanhã o que você vai dar pras crianças no café? Eu falei assim, então, vou ver o que eu tenho lá, devo ter um leite ainda, um biscoito pra gente dar pra eles. Então, vou passar na sua casa e deixo aí o café da manhã pra eles, pode ser? Aí eu pensei, pode, tudo bem, deve ser um pãozinho com manteiga, né? Mas já ajuda muita coisa, né? Ela encostou o carro e desceu. Bolo, molho de cachorro quente, pães, refrigerante, todinho, aleluia. Tudo isso. As crianças tiveram um banquete no café da manhã. E isso foi o quê? Em menos de 12 horas. Então, hoje eu penso o seguinte, eu não preciso ficar pensando o que vai vir, não, porque o que Deus está preparando é maior do que eu penso. Amém. A excelência é justamente a primeira lição que a Bíblia ensina. Verdade. A primeira coisa que Deus quis ensinar de lição para o homem é justamente a entregar com excelência. Quando Caim, ele leva o que ele acha que tinha que levar, e enquanto Abel separou o melhor para entregar para Deus, aí ali já ficou a primeira lição para mim, só se for com excelência, né? Deus entregou o melhor no filho dele, melhor, né? Pastor Carlos do País, ele diz que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Então, quando a gente age com excelência, a gente está honrando a Deus porque Ele entregou o melhor pra gente e a gente está abençoando as pessoas, né? Então, lá do projeto eu acho muito legal porque não é um cala-boca, sabe? É um projeto que, além do lado social, leva o evangelho e leva o amor. As pessoas se sentem amadas. Porque a gente acha, claro, pregar é muito importante. Né? Mas como é que eu prego um Deus de amor para alguém que não se sente amado? Eu tenho que amar essa pessoa. E a Rose falou de pregar milagres para as crianças, né? Ela recebe muitas crianças lá, que a única esperança dessa criança é um milagre. Ela passa fome em casa, ela tem um histórico de violência doméstica, falta tudo para ela. Então, quando ela ouve aquela historinha lá simples, né? Jesus multiplicou os pães e os peixes. É isso que ela tá precisando, porque a geladeira dela tá vazia. Ela precisa que Deus multiplique a comida na casa dela, que é o mais básico, às vezes não tem, né? Eu tô vendo que você lida com criança lá desde 0 até 80 e poucos anos, né? Nós temos muitos bebês lá. A gente faz uns kits de maternidade também. As mãezinhas lá são animadas. 6, 7 filhos. Pô, e aí, basicamente, pelo que eu tô vendo, você tem projetos específicos para cada idade. Nós temos, na realidade, lá a assistência social. Né? Ela faz toda a triagem, ela faz o cadastro das famílias, a gente visita as famílias, a gente vê direitinho a situação da casa, a situação dos filhos, a gente pega os currículos também para tentar conseguir um emprego. Então, a gente, assim, cuida da família num todo, né, com esse carinho. Né, todo especial. A gente recebe muita doação lá de roupas, sapatos. Então a gente tem já as voluntárias que separam isso, limpam direitinho, cuidam da roupinha. As crianças às vezes chegam lá com o cabelinho todo assim, a gente arruma o cabelinho também, né? A gente ganha aqueles laços lindos, colocam nas meninas, elas ficam todas bonitinhas. Você brinca de boneca. A gente tira os carrapichos tudo bonitinho, sabe? E deixa bem bonitinhas as ovelhinhas. Tá certo. E é isso, sabe? Pô, e já tá com quanto tempo o projeto? Já tá com 10 anos aí?
Não, o nosso trabalho de capelania, ele tem o quê? Mais de 15 anos. Mas assim, a casa mesmo tem o quê? Vai fazer 4 anos. Foi difícil, Rose, chegar a esse ponto? Porque hoje eu sei que o Projeto ele é muito organizado, ele é uma ONG, né? Ele tem um CNPJ. Foi difícil? Você teve apoio, por exemplo, você vem de uma igreja, você teve apoio de alguém ou de uma igreja, alguém que te instruísse? Porque eu não conheço, para falar que eu não conheço, aqui na região tem o Lar Maria Isabel Galvão, que é ligado a uma igreja que também tem um projeto social com creche e tudo, mas eu não conheço muitas iniciativas cristãs evangélicas aqui na região nesse estilo de ONG. Como é que foi para você assim começar e tornar realidade isso? Então, assim, é até complicado a gente falar, né? Porque eu sempre pensei que essa precisava ser a visão da igreja. Entende? A igreja, ela pode ficar aberta e ter ali pessoas para oferecer um reforço escolar, oferecer um alimento para alguém que está com fome. Chegou, tem uma igreja aberta, eu estou entrando ali porque ali eu sei que eu vou receber uma ajuda de alguém. Só que não dá para ser assim, né? E assim, a gente sempre gostou desse tipo de trabalho, de ajudar pessoas. Só que na igreja eu não estava conseguindo realizar isso. E foi aí que a gente abriu a nossa casa sem o apoio praticamente de igreja. Foi algo bem direcionado do Senhor mesmo. E lá não tem assim, não é uma denominação. São várias denominações. São pessoas que querem ajudar pessoas. Então lá nós temos metodista, nós temos congregacional, nós temos presbiterianos, nós temos várias denominações lá com um intuito só, né, de ajudar pessoas. Todas as pessoas que trabalham lá são pessoas voluntárias. Eu acho isso acho que é interessante. A gente, como uma sociedade ocidental, que a gente está muito acostumado a fazer muita separação. Trabalho, religião, escola. E enquanto quando a gente vai para conhecer o Oriente Médio, não falo da Europa, mas o Oriente Médio, a coisa é assim, religião, história, política, educação, tudo uma coisa só. E muitas das vezes o foco principal é algum ponto religioso. A fé em alguma coisa, a fé, a crença bem estabelecida. Então assim, o muçulmano, ele tem, por mais que a gente tá falando assim de às vezes a gente vê o extremismo, guerra, se fala em matar em nome em nome de um Deus, de uma forma assim muito radical, né? Radical. Tem um lado radical, extremista. Né? Mas ao mesmo tempo você vê que a lei é a religião, a crença. E aí a gente parte para o outro lado, onde a gente vive num ambiente onde se separa tanto isso, que as pessoas passam a realmente falar bem assim, quando vê uma pessoa que vai à igreja, que lê a Bíblia, que ora, essa pessoa já está sendo considerada já fanático. Hoje nos Estados Unidos, que já foi uma das nações mais avivadas do mundo, hoje se considera fanatismo simplesmente quem vai à igreja aos domingos e ora em público. Isso é uma pessoa fanática. Isso já ou seja, já ultrapassou assim a realidade. E eu acho que um projeto igual o seu, que vem resgatar, não vem vinculado especificamente a uma denominação, mas a ideia de papel da fé cristã, né? Aqui a gente vai te ajudar a ensinar, te ajudar a entender matemática na visão cristã, te ajudar a lidar com a sua maturidade, com as dificuldades do dia a dia. Isso. Na visão e mantendo a retidão e a necessidade de realmente entender que, olha, existe uma forma, existe várias formas de você fazer isso. Várias formas de você chegar e resolver um certo problema, mas eu vou te dar uma direção para que você resolva sempre confiando em Deus, confiando realmente na direção de quem está procurando fazer te dar o melhor, né? Eu acho que é resgatar justamente esse ponto aí onde a fé não é só um ponto da vida. De todas as áreas, né? Essa separação que você falou, Thales, é interessante porque ela é muito boa para tirar o corpo fora, né? Então eu separo cuidado do oprimido. A gente sabe que a Bíblia ensina sobre isso, cuidado de quem precisa. Mas o cristão ocidental
ah, não, isso é dever do Estado. O Estado já dá lá o Bolsa Família, ou seja lá o nome Auxílio Brasil. O Estado tem que ter lá o CRAS que vai ajudar. Então, a igreja, por muito tempo, ela se acovardou nessa área. Hoje a gente vê igrejas mais relevantes, algumas que apoiam projetos, outras que têm projetos. Mas por muito tempo, eu falo muito lá na igreja, a ação social da igreja, vamos dar cesta básica. Só. Como se isso fosse, de fato, produzir uma transformação na vida de alguém. A gente sabe que a cesta básica ela é um auxílio para quem está com fome? Claro que sim. Vamos continuar? Sim. Mas às vezes a igreja não se preocupava em ir na casa da pessoa e saber se ela tinha um botijão de gás cheio. Eu dou uma cesta básica e a pessoa não tem como cozinhar o arroz que eu dei para ela. Não, sabonete. Às vezes não colocam sabonete numa cesta. Então hoje a gente entende, e o Projeto da Rose trabalha muito isso, né? Essa visão mais integral do ser humano. A gente precisa cuidar das pessoas. É dever da igreja cuidar das pessoas. Eu não posso jogar, porque o Estado brasileiro falha. Sim, mas e o meu papel como cristão? Não é cuidar dessas pessoas também? Eu acho que, na verdade, o governo falha nesse sentido, mas na verdade pela omissão da gente, né? A omissão, porque eu estava há um tempo atrás olhando sobre essa questão de política. A política, ela, na verdade, ela conta com um bom senso. Eu vejo às vezes assim, a gente no dia a dia tá lidando com uma situação, um problema que aí que envolve uma hierarquia. A gente sempre tem a mania de achar que quem tem que tomar a decisão final para organizar um problema é a pessoa que está acima da gente. Eu não posso fazer nada, é a pessoa que está acima da gente. E aí a gente se omite e não tenta resolver nada. E a pessoa que muitas vezes está acima, ela sempre conta com o bom senso de quem está embaixo. E eu acho que resgatar valor nesse sentido que, tipo assim, olha, vá além da tua função, vá além daquilo que você foi chamado para fazer. Que eu acho que esse ministério seu justamente ir além do que simplesmente dar um acolhimento, né? Na verdade, cuidar de fato. Eu passei por um momento que, assim, assim, mesmo sendo criado em igreja, na igreja, a gente passa pela infância, adolescência, juventude, até chegar na idade adulta e experimenta desafios diferentes. E aí eu passei por um momento de chegar e precisar do apoio, de precisar de uma direção. Eu tinha muita dificuldade de chegar e ter um relacionamento com meu pai e com minha mãe, porque eles trabalhavam muito. Eles não são pessoas tão que lidam muito bem, e são muitas vezes de chegar, conversar, meu filho, tá precisando de alguma coisa? Tá sentindo? A gente, agora, na idade adulta, é que a gente chegou, teve um momento realmente da gente chegar, conversar, se abrir e criar um relacionamento, um vínculo muito maior do que o que a gente tinha na infância. Então eu passei anos da minha vida tendo que muitas vezes como é que eu posso falar? Tendo que muitas vezes projetar em outras pessoas uma imagem de alguém para poder chegar e me dar uma direção. E aí o meu problema foi que às vezes nesse projetar em cima de alguém, aí eu tive as minhas frustrações e depois não tinha ninguém para poder acolher, não tinha ninguém para ajudar. Porque mesmo dentro da igreja, se ela não faz esse processo, a gente fica descoberto. E dá para você acompanhar as pessoas. Eu vejo, é bem legal lá no projeto, que todos os voluntários são ativos na sua igreja. Você não tem aquela coisa assim, não, eu tô ali, eu abandonei minha igreja, agora eu vivo só para isso. Porque tem gente que acha que tem que ser assim, né? Ou você trabalha muito na igreja, ou então você abraça muito social. A Rose é ativa na igreja dela, eu conheço muitos voluntários lá, são membros de igreja, porque o projeto não é uma igreja, é um projeto social. Então dá para qualquer cristão se envolver com uma causa. Vai muito se eu vou entender o seguinte: eu vejo que Deus quer que a gente cuide de quem precisa. Eu posso ajudar, eu posso me doar um pouco.
Você não precisa ter todo o tempo do mundo. A maioria lá trabalha, tem filhos, atua na sua igreja, mas doa lá um dia na semana, doa lá um momento do seu dia, doa lá um pouquinho do seu trabalho. Então eu acho que a gente pode, como igreja, despertar, né, Rose, as pessoas para isso. Isso mesmo. Você pode, se a sua igreja tem um projeto social, apoiar. Se a sua igreja não tem, você pode conhecer outros projetos sociais. O que a gente não pode, eu acho, é fingir que não é com a gente. É passar e falar assim, não tenho nada com isso. Porque o cristianismo ele nunca teve uma visão egoísta. Ele sempre tem uma visão de cuidar. Jesus, por exemplo, nunca despediu as multidões com fome. Ele falava assim, não, mas a gente não tem como alimentar eles, Senhor. Manda eles para casa. Deem você de comer para eles. O que vocês têm para oferecer para eles? E a gente, às vezes, está vendo o mal do mundo e está fingindo que não é com a gente. Justamente. O Evangelho de Mateus mesmo fala, lá no capítulo 25, né? Eu estive com fome, você me deste de comer. Eu estive doente, você me visitaste. E isso está relacionado ao reino dos céus, à salvação. Tipo assim, você não fez nada disso, então também não te conheço. É isso mesmo. Não tem vírgula, não tem nada. Não tem isso, não tem. É isso, filho. Você É. teve a oportunidade de ver alguém com fome, não deu não de comer? Não visitou? Não fez nada esse tempo todo? E agora? Vamos botar esse projeto para poder rodar o mundo, hein, Rose? Como assim? Então, tá alguma coisa errada aí. O projeto já está alcançando outros lugares. Acho que a Rose pode contar. Hoje já tem o seminário, por exemplo, que a gente falou, já está em outro lugar também, não tá, Rose? Tá sim. Tô indo até agora, esse final de semana, para Maceió, né? Nós temos um polo lá em Maceió, que nasceu, um seminário teológico Kids lá. E a gente está formando a primeira turma lá. Então, você não entendeu. Vai para as nações. Só que era com um projeto muito específico. Né? Tá vendo? A gente não sabe, né? Dos planos de Deus. Quais são os planos, né? Que Deus tem pra gente. E que vocês têm algum outro projeto que está encabeçado? Mas tá em andamento aí? Não. Falar igual meu marido que falava, que leque, hein? Ô, Isaac, vamos ampliar isso aí, Isaac. Porque a Rose sonha e o Isaac trabalha. A Rose trabalha também, mas a Rose sonha e coloca o Isaac pra trabalhar. Verdade, Isaac gente. Pedreiro, eletricista, carregador. Meu marido faz muita coisa, gente. Amém. Ele ajuda tudo, ele embarca, né? E ele, assim, eu fico vendo que eu vou, ele intercede, ele incentiva, vai mesmo, vamos lá, estamos juntos. E os filhos também estão envolvidos, hein? Fica também, né? Fica ajudando, assim, dando suporte. Não, mãe, vai dar certo, a gente tá aqui. E é isso, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Se a nossa família não estiver de acordo com o que a gente está fazendo, não adianta você querer fazer outras coisas em outras áreas, né? E é muito importante o apoio da família. E o nosso projeto está lá agora para isso. Graças a Deus, já depois de 4 anos, a gente pretende melhorar um pouco. Nosso sonho é a gente ter um lugar próprio, né? Para parar de pagar aluguel, para a gente poder ajudar mais pessoas, mais crianças. Mas no momento, a gente está cuidando de quem está lá, né? Isso que é importante. A gente não tem assim, a gente tá em 100 famílias. Não, a gente não tem, não é porque a gente não quer, não, porque tem muita gente na fila. Porque a gente faz assim, de 6 meses a gente vai trocando, né? Mas no momento nós estamos com aquelas cuidando delas. É um local próprio, daria para vocês terem uma estrutura de acordo com a necessidade. Hoje, num lugar alugado, vocês têm que adaptar, tem algumas limitações. Isso. E quem quiser ajudar, Rose, o que o projeto precisa? Se alguém estiver ouvindo o podcast, fazer, eu quero ajudar o projeto. Assim. Isso, olha só, nosso projeto ele é todo documentado, nós temos autorização direitinho, documentação, CNPJ, vigilância sanitária, todos os nossos profissionais são também cadastrados, né? Então nós trabalhamos assim de forma legal, com toda a documentação direitinho. E quem quiser, né, ser um colaborador, por exemplo, eu quero ser um colaborador desse projeto, quero ajudar de alguma forma, pode entrar em contato comigo, tá? Meu número é 24 998 43 31 41, Instagram Rose Nacarate, ou Instagram Projeto Entre Nessa História. Que ali nós temos uma ficha também de cadastro dos mantenedores. Eu quero contribuir com tanto por mês. R$10 já ajuda, né? R$50, R$5.000. Pode sim, porque tudo não assim... se acanhe, tá? Olha, lá nós assim, por mês é cerca de quase R$5.000 de alimentação, né? Que nós gastamos lá com
para todas essas pessoas que a gente atende lá, com as crianças que nós temos, o lanche deles e tudo, né? As despesas também da casa, do aluguel. E nós não temos um empresário que nos banca. E nem a ajuda da prefeitura. Daqui a pouco assim, fica tranquilo. Aí, assim, e são todos voluntários. E Deus, ele trabalha... Nunca faltou nada. Nunca. Nossa casa tá lá, uma gracinha. Limpinha, organizada. Tudo muito bem cuidadinho. As pessoas chegam lá, até pensam assim, nossa, tem alguém... Não tem ninguém por trás, não. Tem Deus. Um Deus que pode todas as coisas, né? E é Deus que sustenta aquilo lá. E a gente vai fazendo de todo o coração. Porque tudo que a gente faz é para o Senhor. É legal você falar isso, porque tem gente que tem essa ideia, né? Que pra doar tem que doar muito. E às vezes a pessoa fala, eu não posso ajudar. Hoje, se você contribuir com 1 quilo de alimentos, se você doar R$10 por mês, se você doar uma roupa em bom estado, um brinquedo em bom estado, se você se propor a ser voluntário, você pode ir lá e ajudar na limpeza, ajudar no trabalho com as crianças, conhecer o que o projeto faz, você já está ajudando. Nem sempre você vai precisar ter dinheiro para ajudar, você vai precisar ter boa vontade. E a gente conhece muita gente também. Às vezes eu não vou ser o cara que vai poder doar dinheiro, mas eu conheço alguém que pode. Eu posso levar alguém lá no projeto, olha esse projeto que legal. Você falar do projeto, né? Pra ela. E é pensar que tem várias maneiras. Às vezes eu não vou poder ter o meu projeto social, mas se eu puder apoiar algo que já acontece, eu posso fazer diferença na vida dessas crianças. Agora tá chegando o inverno, né? A campanha do agasalho para as crianças também. Muitas crianças tem lá. A gente tá precisando muito de agasalho. Então, às vezes você tem um filho que perdeu as roupinhas. Ai, meu Deus, para onde que eu vou, né, encaminhar isso? Manda lá pro projeto. Brinquedo que não usa mais. Faz contato com a tia Rose, que a tia Rose vai te dar uma direção. Visita a gente, passa um dia lá com a gente, vê como é que funciona. Né? Tem pais que levam os filhos lá para conhecer a realidade, para mostrar, olha filho, tá vendo? Você tem tudo na sua casa. Olha só, essas crianças aqui não tem. É legal. Aí eles levam os brinquedinhos para doar para as crianças, entendeu? Os pais mostram essa outra realidade. Pô, que maneiro. Assim, o projeto é um projeto completo, justamente porque ele ensina as pessoas a lidar com a realidade da vida, lidar com as necessidades, lidar com os problemas na vida, à luz realmente da palavra. Elas recebem lá a oração, ouvem a palavra, ganham Bíblias de presente. Bíblias. Tem literatura também. As datas temáticas, eu lembro do trabalho da Páscoa, como estava bonito lá, caracterizado. Na festa da Páscoa foi interessante, que eles mesmos prepararam os ovinhos deles. Aí eu vesti de cozinheiro, as crianças, aí eles foram fazer o recheio do ovinho. Nossa, eles se sentiram muito importantes naquele dia, né? Eu não dei somente uma caixa de bombom, né, pra eles, não. Vamos lá fazer o ovinho. Foi muito divertido. Memórias, né, que nós estamos... É isso aí, acho que é justamente criar essas memórias, criar esses momentos, para que a criança cresça realmente... alicerçada em conceitos, em princípios. Isso aí. Muito mais do que em lembrança só de... Na verdade, hoje está tudo muito descartável, né? Esse ponto que você me falou aí, desses pacientes que vão ali para o INJA, que chega de manhã e aí sai de tarde, 4 horas da tarde. Eu atendi ali, eu trabalhei no INJA durante um tempinho ali fazendo atendimento para consulta. Cara, quando eles chegavam, me contavam que tinha que chegar 7 horas da manhã, aí, ou seja, tinha que sair às 5, às 4 para poder estar lá, e aí consulta comigo era 1 hora da tarde. Eu falava bem assim, não é possível, eu ficava assim impressionado, e assim, era ficar de jejum, porque aí ia colher o exame tal, para poder chegar, para na hora tal, tá com o exame pronto, para depois, mas eu ficava assim, e aí eu fazia só o risco cirúrgico, mas às vezes essa pessoa chegava lá, era 3, 4 vezes na semana, para fazer uma droga, para fazer alguma coisa, para fazer um tratamento. Eu falava, cara, é quase impossível de falar que a pessoa tá aguentando, tá suportando. Chegam sorrindo, chegam agradecidos, lidam com a gente como se a gente fosse alguém superior, simplesmente porque a gente está ali. As pessoas humildes têm uma característica que fala bem assim, ele é doutor. Então assim, você fica admirado a resiliência que essas pessoas têm. Então assim,
fazer alguma coisa em troca para essas pessoas é realmente sobrenatural. Verdade. Era um Ative Plus, um clube social e uma fruta. Toda segunda-feira a gente levava. Era carinho, era acolhimento. Era não, digo assim, o apoio que a gente dava, né? A gente levava para eles, porque não tinha condições de comprar, sabe? E a gente levava. E aí levava um violino, né? Dancei várias vezes. Tocava violino, aí chegava o senhorzinho, a senhorzinha e queria dançar. Né? Às vezes pedia música no momento da partida, né? Pedia música e a gente cantava. Né? Vocês chegaram alguma vez aí junto para visitar algum paciente ali? O Lucas, na verdade, você conheceu através da capelania ou através de... A gente se conheceu mesmo, pastor? É de igreja, né? A gente se encontrou em rádio, a gente se encontrou em eventos de capelania na Câmara, eu lembro que a Rose palestrou, a Rose deu a palavra, ela foi oradora, eu fui um dos homenageados também, a gente se esbarrou por aí e se aproximou quando o projeto foi criado. Entendeu? Deus vai unindo pessoas no eu ainda não tive a oportunidade, eu quero ir um dia e eu vou até vestir caracterização boa, tudo. Eu vou ter a oportunidade de um dia ir pro hospital com a Rose, porque eu trabalho um pouco diferente. Eu falei, eu vou mais na cara limpa. Então passo de leito em leito, converso, bato papo. Mas eu gosto, eu acho muito legal, eu gosto muito de criança, embora também não seja a minha área, mas lá na igreja eu faço festa com eles, eu coloco roupa, eu coloco máscara. Teve uma vez que a Rose foi lá na igreja ajudar a gente, eu fui o coração, fiquei vestido de coração. Entendeu? Eu acho que a gente tem que, como dizia minha avó, dançar conforme a música. Pra criança, vamos brincar com as crianças, vamos levar o amor de Deus pra elas. Não tem como falar que ama a Deus se você não ama o seu próximo, se você não faz alguma coisa para as pessoas que estão ao seu redor. Quem não ama, como é que é? Quem não ama a Deus? Quem não ama o irmão que vê não pode amar a Deus. Isso aí. Tem uma característica que eu custei um pouco para poder entender o que significa o próximo, né? O próximo aí a gente tem a sensação de ser um irmão de sangue, um familiar, um amigo muito íntimo. Mas assim, só depois de uns anos é que eu entendi assim, quando fala próximo, tá dizendo o próximo, chegou tá aqui, ó, fulano tá aqui, esse é o meu próximo, Beltrano tá aqui do meu lado, é meu próximo. É o cara que discute com você, é o cara que te irrita, mas é o cara que precisa que você seja o exemplo que Jesus deu quando andou aqui na Terra. É porque esse trabalho, por exemplo, de capelania, você que é da área da medicina, às vezes é para você, médico, que tá lá triste porque você é humano e você acabou de perder um paciente. Isso mexeu com você. Porque a gente às vezes olha o profissional lá como se ele tivesse acostumado com a morte, acostumado com o sofrimento. Às vezes, já aconteceu isso comigo, eu vou lá visitar os pacientes. Quando eu vejo um canto, tem uma enfermeira chorando. É verdade. Porque o paciente morreu e ela se apegou àquele paciente lá. Já vi médicos também tendo que dar notícia de morte para a família atacando o médico, achando que o médico é culpado. Então, o amor ao próximo tá no amor ao necessitado, de uma cesta básica, de uma ajuda social, mas está também naquele que está lá que nunca ouviu falar de Jesus e não sabe que há consolo para ele, há força para ele. Justamente. Gente, muito obrigado. Queria agradecer ali. Muito obrigado, Lucas, aí mais uma vez. A gente vai continuar nessa parceria aí. De novo, se Deus quiser. É tão bom falar das coisas de Deus, né? É maravilhoso. Das maravilhas Na que verdade, ele faz. A gente começa a falar, vai ter muito assunto. Você está falando justamente sobre essa questão aí da fragilidade que às vezes o profissional, que ninguém enxerga da fragilidade que o profissional tem na hora de estar lidando com notícia de óbito, essas coisas. A gente é só o porta-voz. Infelizmente, esse porta-voz é o cara que vai às vezes assumir a imagem da culpa de alguém. É sofrido. É tão doloroso para quem está recebendo a notícia quanto para quem está dando. Claro, é diferente porque não é uma pessoa próxima a ela que ela está perdendo, mas não é fácil chegar ali, abrir a porta, olhar a pessoa, olhar no teu rosto e já saber que faleceu, e você ainda tem que chegar e ainda confessar: olha, infelizmente a gente perdeu Dona Maria, seu João, alguém assim. E eu já passei experiências de não conseguir
falar, só conseguir abraçar a família e chorar. Tem momentos que você não precisa falar também. É. Você está ali presente, ouvindo, já faz toda a diferença. Assim, eu tinha que contar que faleceu, só que acho que eu já estava tão envolvido emocionalmente que chegou num ponto que, tipo, na hora eu fui contar e aí ele só descia lá. Um cardiologista falando um negócio desse. Rapaz, aí que a gente vê a alma da dureza. pessoa, né? É um ser humano. O ser humano. Pô, foram Justamente, assim, ó. foram quatro vezes assim na minha vida que, ó, não esqueço nunca mais. E aconteceram as coisas. Agora eu já comecei, agora eu vou falar. Uma foi uma mocinha que chegou de lá há pouco tempo. O nome dela é Fernanda. E aí teve uma infecção urinária, fez uma pielonefrite. A menina complicou em 48 horas, a coisa desandou muito. Só que assim, paciente jovem, a gente cria aquela expectativa de que, tipo, cara, eu vou fazer sei lá o que, mas assim, ela vai aguentar, ela suporta, vamos pegar pesado. E infelizmente ela não suportou. Tinha 20 anos de idade, infelizmente ela não aguentou, ela faleceu. E aí, tem que chegar pro pai, pro noivo, para contar essa notícia, eu não consegui. Aí eu comecei a chorar. E aí o pai dela falou bem assim, olha, fica tranquilo, você fez tudo. A gente sabe que você fez tudo. E assim, a gente está preparado na medicina para agir, e não para perder. O médico, muitas vezes, ele não é o cara mais preparado para lidar com a morte, mas é o cara que achou que podia peitar a morte, e aí por isso ele foi lá e por tanta covardia que ele criou coragem de arrumar uma arma, uma espada física aqui, que é a medicina, para poder chegar e lutar com o peito aberto para cima da morte. É o cara que não teve coragem de chegar e falar bem assim, cara, a morte, ela vem, é uma coisa que está presente. Não, ele chegou e falou bem assim, não, a morte não, eu vou enfrentar. E aí ele partiu para cima. E aí ele demora um tempo até ele entender que... então essa é a dureza do dia a dia da gente. Gente... A medicina, ela quer a vida terrena. A capelania, ela quer a vida eterna. Amém. Amém. Lucas, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu. Muito obrigado mais uma vez aí. Pô, a gente vai voltar a fazer mais um encontro, a gente vai voltar a se falar, a gente vai fazer uma parceria com certeza. Vai ter muito empresário, em nome de Jesus bom. Aí, para poder fazer esse projeto dar mais e mais, gerar mais e mais frutos aí. Amém. Muitas vezes é só questão de amadurecimento que Deus ainda tem e alguns ajustes para que a gente às vezes fica ansioso para que cresça logo, mas muitas vezes o tempo de Deus é justamente essa necessidade de amadurecer, crescer, germinar, cortar os galhos que tem que ser cortados, mas fazer brotar abrir espaço para brotar novos galhos ali e gerar frutos aí absurdos. Gente, isso aí. Uma boa noite aí. É isso aí. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Valeu, gente. Deus tudo Obrigadão. pode. Aí. Ó.